Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar sobre uma teologia um pouco pesada hoje. Vamos falar sobre a graça. Claro que quando falamos sobre graça existem visões diferentes, nós vamos tentar abordá-las. Existem perguntas muito interessantes hoje para a gente falar sobre graça. Claro, vamos tentar inicialmente explicar e de maneira bem clara o que é a graça. Ela veio para abolir alguma coisa e como ela se realiza na vida humana. E ela se limita ao quê? A nossa vida terrena. E tem perguntas até um pouco complicadas a gente responder aqui sobre desejos que não são praticados, a graça de Deus sobrepõe, perdoa e por aí vai. Você pode participar conosco. Se você sempre teve dúvida, quer saber um pouco mais sobre o tema de hoje, durante esse programa vamos colocar na tela os contatos para você interagir e tentar tirar essa curiosidade e essa pergunta que você tem aí na sua cabeça. Para falar um pouco sobre a graça de Deus, vamos falar com ele, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, meu amigo Michel Medeiros. Pastor Michel, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, um prazer estar aqui e falar sobre um tema que é central nas Escrituras e no Evangelho, que é a graça de Deus, né? Será, sem dúvida, um tema muito interessante, uma conversa muito interessante. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Vale de Bênçãos, pastor Pablo Queiroz. Pastor Pablo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero poder estar edificando, né? Aprendendo e ensinando alguma coisa sobre a graça divina. Bem-vindo, pastor Pablo. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz. Ele também é teólogo e músico, pastor Del Cordeiro. Pastor Del, bem-vindo. Prazer estar aqui, André, mais uma vez. Dobradinha da Comunidade da Cruz, né, Michel, hoje. Que espero que a gente consiga falar desse tema de forma que edifique a vida da igreja, porque é um tema extraordinário. Seja bem-vindo, pastor, também. Por último, recebo ele, que é pastor da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, também músico, pastor Alexandre Pilar. Prazer estar aqui mais uma vez. Tinha um tempo que eu não vinha. E essa graça que nos trouxe até aqui, né? Então, pela graça, começamos esse programa aqui. Uma vez eu ouvi um pastor falando, vou pregar sobre a graça. Ele começou a falar de piada. Ele misturou graça com senso de humor. Então, a gente não está falando do senso de humor de Deus, embora ele tenha. Tá? Depois eu falo, enfim, né? A gente pode ir em um outro programa. Mas a graça de Deus, de fato, é algo intrigante. Existem pessoas que têm visões totalmente diferentes, ou não sei se distorcidas, mas de fato diferentes sobre a graça. Inicialmente eu quero só, já para a gente começar a entender qual é o pensamento de cada um de vocês. Se a gente pudesse definir, se é que existe uma definição, o que seria a graça de Deus, para a gente iniciar primeiro o nosso debate, depois pontualmente a gente vai falando um pouco sobre as perguntas que estão colocadas. Professor Michel, qual é a tua visão sobre o que é a graça de Deus? E como ela se realizou e se realiza hoje em dia? É uma disposição no coração de Deus de perdoar, amar e salvar o homem que pecou contra ele. É amar o inimigo, né? E o inimigo, nesse caso, somos nós, ou éramos nós, até que ele resolveu vir e nos salvar. E nos amar com um amor gratuito e inexplicado, porque como amar o homem sendo o homem tão adversário dele, né? E isso é a graça, é uma disposição no coração de Deus para amar quem o havia desprezado. Eu acho que todos nós concordamos, talvez com isso não se tenha, enfim, outra definição contrária a essa, mas uma pergunta interessante que a gente pode já jogar na mesa e aí debater. E acho que nos debates, isso é muito mencionado aqui no Antenados na Geral, e sempre, de uma forma, para quem gosta de teologia, sempre é um bom debate, a questão de lei e dispensação da graça. Porque muitas pessoas entendem que, durante o Antigo Testamento, talvez o tempo, não existia de alguma forma nenhuma graça, era lei e acabou. Impossível. Eu acho que desde que Deus criou o homem pecou e ele já não fez justiça naquele momento, matando o cara, já existe. Como é que a gente pode, de alguma maneira, explicar para o nosso telespectador e começar a debater sobre isso? Como era a graça ou a dispensação da graça durante o período da lei? Então, se é que existia. Eu gosto, assim, de cooperar com a graça quando eu falo de misericórdia também. É bem assim. Misericórdia é tudo aquilo que eu merecia e não recebi. Certo? E a graça é tudo aquilo que eu não merecia e recebi. Então, eu vejo a graça funcional no Velho Testamento. Não se falava em graça, mas você via o favor imerecido de Deus sobre a vida dos homens, sobre a vida dos reis, sobre a vida até do próprio Israel, como o povo escolhido do Senhor. Essa escolha foi de Deus. E não havia nada naquele povo para escolher. Merecimento. Então, quando eu gosto de ter esse entendimento da graça baseado nesse ponto.
A graça que me achou mesmo quando eu não merecia esse amor todo, esse favor todo, esse zelo todo. Então você vai ver no Velho Testamento essa manifestação em vários aspectos. As próprias escolhas de Deus. É importante ressaltar, assim, que a graça é um único elemento de salvação, desde o Antigo Testamento. Ninguém jamais foi salvo pela lei, porque a lei só condena. Portanto, Abraão, Moisés, Jacó, eles foram salvos porque tinham fé em Cristo. Isso é interessante a gente ressaltar. Não há salvação fora de Jesus. Como é que Davi foi salvo se ele viveu séculos antes de Cristo? Ele tinha fé no Cristo que viria. Assim como nós hoje temos fé no Cristo que veio. Então, a salvação sempre foi pela fé em Cristo, né? Você vê em Hebreus, por exemplo, quando diz que Moisés, sendo chamado filho da filha de Faraó, escolheu a vergonha de Cristo, né? Preferiu o opróbrio de Cristo às riquezas do Egito. Ora, se ele preferiu o opróbrio de Cristo, é porque ele conheceu Cristo. É porque Moisés foi salvo não pela lei, né? Mesmo sendo ele o legislador, porque a lei condenava o próprio Moisés. Moisés foi salvo porque cria em Cristo. A graça salvou todo mundo sempre. E aí é um erro a gente achar que o Antigo Testamento é a mensagem de lei e o Novo Testamento mensagem de graça. Não. No Antigo Testamento você tem mensagem de lei e de graça. No Novo Testamento você tem mensagem de lei e de graça. Perfeito. Porque a lei é uma mensagem. O Evangelho, ou a mensagem da graça, também é uma mensagem. E tanto o Antigo Testamento contém as duas. Um exemplo para terminar minha fala nesse momento. No Antigo Testamento você tem mensagem de Evangelho, Salmo 32, né, que diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Né? Então ele simplesmente resolve se esquecer dos nossos pecados. Mensagem de Evangelho, de graça. No Novo Testamento você tem a maior mensagem de lei, que é Deus condenando o seu próprio filho. Né? Quer dizer, é um Deus que precisa punir pecadores. Alguém, sim, né? Ou seja, e aí ele vai e crucifica o seu próprio filho que é santo, como substituição. Ou então a morte de Ananias e Safira, né? Simplesmente porque mentiu dentro da igreja quanto o valor da oferta que estavam dando. E aí o casal morre. Né? Isso é lei no Novo Testamento. Deixa eu levantar até uma questão sobre isso para a gente continuar nesse ponto, que é algo interessante. E de vez em quando nós temos ocorrências e perguntas do tipo... Enfim, vamos pegar talvez, já que estamos falando de lei e de graça, existem momentos, pelo menos na história, biblicamente a gente acabou de ver, que às vezes Deus escolhe. Por quê? Por razões dele de, ao invés de manifestar 100% da graça, ele bota a lei. A gente falou de Ananias e Safira. Roubaram, morreram. Se fosse por isso, hoje muita gente já está morrendo. Por que não morre? Então as pessoas às vezes até perguntam, mas vem aqui, por que a escolha de Deus em fazer isso com essa pessoa e com essa pessoa não fazer a mesma coisa? Eu vou trazer isso ainda para o Antigo Testamento. Porque até hoje, quando a gente fala sobre alguma situação de pecado, não sei o quê, a pessoa fala, olha, eu cometi um pecado e uma pessoa que eu conheço próximo fez a mesma coisa. O resultado do meu pecado foi Y, dele foi Z. Tipo, eu estou vivendo a miséria, parece que não aconteceu nada. As pessoas questionam a Deus se existe, talvez, aí uma preferência, ou dois pesos, ou duas medidas. Deixei para o Antigo Testamento, e também foi colocado bastante pelo pastor, que é o seguinte, Deus, querendo ou não, tinha uma preferência sobre o povo de Israel, ponto. E aí muitas pessoas até perguntam, vem aqui, e os outros povos, se procurassem ter a mesma coisa, recebiam de Deus a graça dele ou a misericórdia dele? Em muitos casos a resposta é não. O povo de Israel pecou, foi contra Deus, mas de alguma maneira existia alguma preferência. Você vê isso acontecendo no Antigo Testamento, acontecendo no Novo Testamento, acontecendo nos dias de hoje. Duas coisas aparentemente iguais, resultados diferentes, por escolha de Deus, por opção de Deus, por preferência de Deus. Ele quis graça aqui e lei aqui. Como é que vocês entendem isso? Onde algumas pessoas entendem como dois pesos ou duas medidas ou uma preferência de Deus. A graça a gente entende que é um presente, né? É um saque. Deus sacando algo para outra pessoa que não merece. É um favor, né, imerecido. Entender a graça, eu acho que a gente vai ficar meio maluco, né? Não tem como entender a graça de Deus. Mas existe favorecimento. Favorecimento.
Meu povo de Israel, meu povo querido, vou favorecer ele em detrimento de outros. Me pecaram contra mim, mas eu não vou fazer com eles o que eu faria com outro povo que também pecou. Se é merecido, é por mérito. Se é por mérito, já não é graça. Deus já me deve. Se ele me dever, sabe? Já não tem mais relação de graça, né? Desse favor que eu não mereço. Então, o que acontece? A gente está muito mal acostumado com isso, com essa relação de achar que merecemos. Quando, na verdade, a gente vai ver na Bíblia um Deus que não tem nenhum compromisso com esse tipo de ensinamento, né? Pelo contrário, claro, a gente quer fugir dessa palavra, mas ele elege, ele escolhe. E aí quando a Bíblia fala de escolha de Deus, ela fala que o conselheiro dele é a sua própria vontade. Então não tem nada em ninguém que possa fazê-lo inclinar-se a fazer. O que existe é a própria vontade dele, o aconselha e o faz fazer o que ele quer. É livre, entendeu? Só um aspas aqui para aproveitar o gancho. Vamos para o break, senão é o pensamento. Vai quebrar o pensamento. Guarda ele. É porque quem te falou que a graça só se manifesta na bondade de Deus? Eita, entendi. Vamos para o rápido break, que isso aí vai ser difícil entender, mas... E a gente vai voltar, porque a gente falou sobre isso mesmo. Existem situações de pessoas que roubaram e não morreram, e outros roubaram e morreu. Será que ele queria fazer daqui um exemplo para todos? Eu não acredito que seja, mas vamos falar um pouco sobre isso. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados, volta já. Segundo bloco do Antenados na Geral. Já deu para ter um escopo do debate hoje. Vai ser muito bom, fera. O pessoal também, estamos aqui muito bem acompanhados dos nossos debatedores para falar um pouco sobre graça. A gente entrou, de fato, numa vereda aí de debate que vamos começar a usar palavras que pode até machucar o ouvido do nosso telespectador. Eleição, predestinação, preferência de Deus. Vocês enxergam isso? E eu vou passar a palavra. Pastor, existe preferência de Deus em alguma situação dessa de graça? Quando ele impõe a graça ou impõe a lei? Não, eu não vejo assim. Então, eu estava até falando aqui no bastidor. Se um dos atributos do Senhor é o seu amor, né, e a sua constância, eu costumo dizer que Israel também foi um instrumento de graça na vida de alguns povos. Porque até mesmo aquele povo que foi tratado de alguma maneira, até mesmo por sofrimento, nesse tratamento havia um plano de Deus para que houvesse arrependimento, e uma vez que houvesse arrependimento, conversão. Então, a graça é um mistério mesmo. Existe razões na graça que a própria razão desconhece. É um mistério mesmo que não tem como explicar, né? Essas razões que a graça oferece ao ser humano. Como é que um Deus santo justo pode salvar um ser injusto? Se ele é santo, ele está indo contra a injustiça dele? E se Deus amou o mundo de tal maneira, ele já amou. Antes que houvesse mundo, ele já tinha estabelecido o seu amor por essa humanidade. Antes de dar um passo na direção dele, já deu um passo na direção do homem. Senão Deus seria injusto. Se a gente não entendesse um Deus que trata usa da graça de várias maneiras, não uma graça apenas benevolente, mas uma graça também que trata. Se a gente não entender uma graça que faz o cara chorar e faz o cara perder. Essa graça que a igreja precisa entender hoje. Que a graça de Deus também faz você perder coisas, faz sofrer. Existe graça na desgraça. Exato. Existe em algum momento Deus... Porque se você não entender isso, você vai então entender que Deus é injusto e faz acepção de pessoas. Mas aí levanta a pergunta, por quê? E aí a gente, na Bíblia é bem claro isso, povo escolhido. Existe uma predisposição, e aí foi muito bem colocado pelo pastor Adel, quem é o conselheiro de Deus? É a sua própria vontade, né? Quem é que vai querer aconselhar ele? Mas existia uma predisposição sobre um povo ou uma linhagem, ele falou, daqui vai vir meu povo. Muitas pessoas... e já debati algumas vezes isso aqui no Antenados na Geral, entenderam, talvez, no desenhar da história, que Deus, em algumas situações, teve uma preferência pelo povo de Israel, em situações onde eles cometeram um tipo de pecado e outros povos cometeram, e Deus aqui agiu com lei severa, e aqui, às vezes, até com graça severa. Aquilo que fala, com graça malevolente, se é que eu posso falar isso, mas com graça severa, mas não tão ríspido e rude, talvez, quanto outro povo. E aí, para algumas pessoas, transpareceu que, poxa... teve uma preferência de Deus, uma eleição sobre aqueles povos. Como é que a gente já parou para pensar um pouco nisso? Como é que a gente entende isso dentro de uma graça imerecida para todos os povos, então, quando tem ainda... Eu falei em off, mas eu vou falar aqui agora. Porque não tem como fugir, não tem como a gente não falar sobre isso.
Em uma das teses de Martinho Lutero, ele afirma que fora da predestinação não há salvação pela graça. A explicação é que se Deus não for aquele que dá o primeiro passo e que salva o homem, mas se é o homem que dá o primeiro passo, seja um passo de busca a Deus, ou seja um passo de fé, então a busca do homem ou a fé do homem se torna a obra do homem, se torna o mérito do homem. E se tem mérito, como diz o pastor Del, já não é graça, né? É dívida. E se a salvação é um favor gratuito de Deus, então o homem não pode ter nenhuma participação meritória nessa salvação. Precisa que Deus salve o homem sem nenhuma participação do homem. Isso é o que eu entendo por graça, é o que a teologia reformada, né, do século XVI entende por graça. A salvação do homem sem nenhuma participação E é o do que Efésios claramente diz. Pela graça. Sois salvos. Então eu sou salvo pelo quê? Pela graça. Sois salvos. Mediante a fé. Mediante a fé. E isso não vem de vós. Essa fé não vem de vós. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. É um presente de O que eu Deus, acho né? legal a gente colocar assim, dentro do entendimento assim, menos teórico, mas muito conceitual, prático, que é meio que assim. O próprio Deus, vamos imaginar, a gente precisa entender que esse povo de Israel, no primeiro Gênesis, era um povo só. Concorda comigo? Sim. Então, dentro dessa caminhada, esse povo reconheceu. Deus agiu para com todos de uma mesma maneira, mas no meio desse povo, esse povo reconheceu, mediante a esse reconhecimento, através da fé, e por isso ele encontrou a sua eleição. Mas a gente precisa ver um Deus que O problema é que o reconhecer do homem pode ser a obra dele, o mérito dele. Qual é o grande problema disso? É a gente supor que o homem... Porque a Bíblia diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. Um morto não escolhe. A gente pode usar a figura ali de Jesus chegando diante do túmulo de Lázaro e dizendo, Lázaro, se creres, vem para fora. Não, o grito não foi esse, porque um morto não pode crer. Mas aí a gente pode virar esse debate Cristo aqui, gritou. um debate sobre predestinação. Vamos encerrar. Não gostaria. A questão, nem eu. Eu não posso anular um Deus que se move. E se move até hoje. Em busca de um povo que o reconheça mediante a fé que vem dele mesmo. Sim. E isso você dá o nome que quiser. Ótimo, concordo com você. Mas isso é inerente ao agir do Senhor. Perfeito. Concordo. E aí a gente pode abrir outros campos de debate. Mas eu preciso ver um Deus que age e um povo que reconhece. Alexandre, a impressão que eu tenho é que a gente só está conceituando diferente. Exatamente. Na verdade, só estamos usando terminologia diferente. Passo, acabou. Então, eu fui salvo. E ele deu o primeiro passo na direção de todos. Então, se a gente fala de predestinação, na direção de alguns. Sim. Eu acredito de todos. Ele se aproximou de todos. Agora, para que ele seja justo. Vinde a mim. Para que ele Quem seja for a justo. ele, querido. Deixa eu resumir, então, meu raciocínio. Eu fui salvo porque eu criei em Cristo. Sim, certo? A questão é... Então, eu não tenho dúvida disso. A questão é que eu só consigo lidar com o fenômeno, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso, que eu criei nele. A escolha foi minha. Mas o que a Bíblia me informa é que essa minha escolha de fé foi um presente de Deus. Aí que está a graça. Ele me deu a fé para que eu escolhesse. Eu lembrei de uma frase agora de Santo Agostinho, o bispo de Hipona, né, o grande orador de Tagaste. Ele diz assim, dai-me graça para fazer o que ordenas e ordenas o que tu quiseres pela graça dele. Então, até o desejo de fazer qualquer coisa, a disposição vem de Deus, né, a graça. Então, o ponto não é entender a graça, é como lidar com essa graça. Como que eu lido com essa graça? Lidar como o filho pródigo lidou, participar da festa, é ser cara de pau, assim, né? Numa linguagem carioca, né? Estamos participando de algo que, meu irmão... Que eu não mereço participar, né? mas estou lá dentro. Eu sei plenamente que eu não mereço nada. Deixa eu botar um ponto. Mas eu acho que é importante, André, é o seguinte, também é exaltar a obra de Cristo na cruz. Perfeito. Né? Isso é importante, eu acho, que a gente não pode deixar fugir. Então, o que Cristo fez na cruz, ele satisfaz a justiça de Deus. Porque o Pablo falou muito bem aquela hora sobre Deus ser justo e aí ele aceita o injusto. Né? Ele não aceita o injusto, ele justifica o injusto. Né? Como?
matando... Alguém teve que morrer. Alguém teve que morrer, alguém teve que sofrer Tem que ter justiça o no delito do negócio. ser humano. Exato? Então, a justiça foi satisfeita em Jesus Cristo. E aí os seres humanos agora podem, pela fé em Jesus Cristo e nessa obra, receberem aquela justiça que não foi prática deles, mas foi prática de E Jesus. o que é muito maluco, no início talvez falado pelo pastor Michel, no Antigo Testamento, antes da crucificação de Jesus Cristo, as pessoas foram salvas por esse ato, por crer que um dia alguém morreria por Exato, elas. no Messias que é difícil viria, entender. né? Isso dá um debate louco aí, em algumas mentes, como aí, na lei, como é que pode crer na graça? Foi salvo pela graça, durante o período que nós chamamos de período de lei. Mas Paulo diz que desde antes da fundação do mundo, Cristo havia sido crucificado. Isso também é bem louco. Eu acho assim, uma coisa que eu acho lindo, quando eu leio 1 João, eu consigo ver, ele distingue o pensamento pré-Cristo e pós-Cristo. Ele diz assim, no final da sua carta, de 1 João, ele diz assim, 3 coisas dão testemunho no céu. Aí ele fala, o Pai, o Logos e o Espírito. Aí ele fala, agora 3 coisas dão testemunho na terra. Ele fala, a palavra que se fez viva, o sangue e as águas. Então ele diferencia. Se você analisar, essa é a nossa base de fé. Quando você pensa o pensamento de graça no Primeiro Testamento, você vai ver que a palavra sustentou aquele povo, a paternidade que veio atravessando as gerações de Israel e a condução do Espírito. O Espírito de Deus sempre esteve presente. Ora manifestava em forma de anjos. A gente vê uma figura que eu acho assim, interessante, Melquisedeque surge, que é a figura do Cristo, a tipologia de Cristo. Então, ele define exatamente o pensamento, se a gente analisar, fica dividido nessas 2 coisas. E pós a manifestação do Senhor, nós se baseamos nessas 3 coisas para defender tudo aquilo que somos. O sangue de Jesus, o Espírito Santo e o novo nascimento nas águas. Então, eu conceituo assim. Deixa eu levantar só uma curiosidade que, enfim, durante o nosso debate foram levantadas algumas até frases que dá para escrever num livro aqui, né? A gente falou sobre a questão da graça benevolente. Quando eu penso de graça, eu penso em benevolência, ponto. É difícil eu imaginar que existe uma graça malevolente, ou seja, porque se é um favor imerecido, mas se eu apanho ou é uma coisa que me humilha, na verdade é o que eu mereço. Então não é graça, é merecimento. Eu não sei se é um conceito que dá para a gente conversar, mas vê do Alexandre, o que tu quis dizer com isso? Olha, essa graça não é uma graça que foi o que nós chamamos de bênção, não foi bênção, foi uma humilhação para ele. Isso está definido na teologia. Sim. Existe um termo para isso, que se chama obra própria e obra estranha. A obra própria de Deus é salvar. A obra estranha é o jeito dele salvar. Então, por exemplo, Hebreus capítulo 12 diz assim, não desmaieis quando por Deus for reprovado, porque Deus reprova quem ama. Ou melhor, ele corrige a quem ama. Né? A maneira de Deus chamar a salvação é condenando. A gente vê isso em Jonas, quando ele diz para Jonas, diz para Nínive que em 40 dias ela será destruída. Ele foge, porque diz para Deus, eu sabia que o Senhor era misericordioso, que se arrepende do mal. Por meio de uma mensagem de destruição, o Senhor iria levá-los à conversão e ao arrependimento. Ele sabia que quando Deus quer salvar o homem, ele traz mensagem de condenação. Porque é a disciplina, é a correção, é a condenação, é o aperto que converte, que transforma. Então, faz correr para ele, né? Faz correr para ele. A cidade inteira se converte com uma mensagem de que Deus vai destruir. De condenação. Vamos aceitar se Deus vai destruir nossa cidade. É tipo assim, eu vou arrebentar a tua cara, hein? Entendi. Aí tu não me perdoa, pelo amor de Deus. Tem E é muito misericórdia. interessante. É isso aí. Até hoje funciona mesmo isso. Eu acho bacana, porque assim, a gente está vivendo um tempo onde a igreja tem uma deficiência de entender isso. É aquela questão da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus e no tempo certo vos exaltará. Esse é o processo. Então é sobre isso que eu estou falando. O homem tem entendimento da bondade de Deus, de uma bondade que parece que não tem tratamento. E tudo que é tratamento dá-se o diabo. Então eu fico dizendo em alguns lugares que os caras estão amarrando a mão de Deus, cara. Vai conseguir, bicho. Não tem como. Não dá, não. Ou chamando ele de diabo, que aí o negócio é mais estreito. Vamos para um rápido intervalo, depois nós voltamos. Eu quero fazer algumas perguntas também pontuais sobre a questão da graça. E aí a gente vai entrar em uns conceitos bem legais de se debater e vai ser bem esclarecedor para todos vocês. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados volta já. Then there's no need to doubt it. It's real. First thing,
Terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre a graça de Deus. Vai ser interessante porque nesse terceiro bloco nós temos perguntas bem, né, não vou falar capciosas, mas perguntas que vai dar um pensamento, e você aí de casa também está do outro lado, está debatendo com a gente, vai se perguntar, poxa, e agora? O que eles vão falar? Por exemplo, essa aqui é muito interessante. A graça de Deus se limita a alcançar o homem somente em vida. E a gente está falando da vida nessa terra, tá? Não estou falando da alma, estou falando da vida no corpo físico. Pessoas que já morreram podem receber a graça imerecida de Deus. E aí foi citado para pessoas que, talvez no fim da vida, um ladrão da cruz, naquele momento recebeu a graça de Deus minutos antes. Talvez teve uma vida inteira devassa, mas no último minuto ou segundo de vida, de alguma maneira reconheceu esse Deus e recebeu a graça. E a pergunta dele é o seguinte: se fosse... Claro que um morto, não sei se pode reconhecer em espírito, não sei se espírito também pode, enfim, quem sou eu para dizer, mas vamos lá, vamos para a Bíblia. O que vocês acham de pessoas da graça de Deus se estendendo pós-vida? Se partir do pressuposto que Jesus disse lá, né, Michel, até falou no intervalo, sobre mendigo e o Lázaro, né? Após a morte, o Lázaro, né, clamando, pedindo, né, e a resposta qual foi? Que não havia mais oportunidade após a morte. Então a graça se resume, no meu ponto de vista, somente a essa vida, somente a este século, né? Século não, é este mundo mesmo que a gente vive. Não consigo ver nas escrituras base, prova de graça fora dessa vida, após a morte. Se tem pensamentos aí, a gente vai entrar também em outras religiões de questão de preces para santos e alguém que interceda, enfim, fora Jesus, que interceda para, tá aí o filho, enfim, dá uma ajudinha, né? E a questão, acho que se teve também a igreja, o catolicismo. Alguma indulgência para tirar o cara lá do... Não, também teve, né? Isso, exatamente, de você ter aí um meio termo ainda, um tempo que o pessoal está esperando. Vamos ver se alguém vai fazer uma prece para resgatar ele ou não. Claro que isso aí é altamente combatido, eu acho biblicamente combatido, mas é interessante até a pergunta, a gente está falando que graça é um negócio que alcança o homem onde ele está. Os católicos acreditam que há salvação após a morte, porque eles acreditam em purgatório. Exato. Mas toda essa teologia vai ser criada a partir da doutrina, da doutrina do mérito. Se há salvação por mérito, então existe alguém que não foi 100% mal, que teve contato com a mensagem do Evangelho, que creu em Cristo, mas viveu uma vida ruim. Aí ele não vai para o inferno, ele vai para o purgatório, que é o meio termo. E é possível que Está quase aprovado. Aí é possível que a intercessão dos crentes em vida o salve. E aí, então, o sujeito que está no purgatório, ele será salvo pelos méritos de quem está vivo. Mas você vê que é toda uma relação meritória. E aí, de onde vem essa doutrina da Igreja Católica, dos santos, dos chamados santos, poderem salvar os crentes em vida? Também de uma doutrina de mérito. Os católicos acreditavam que, por exemplo, Santo Agostinho foi um santo tão santo que ele tinha mérito para além dele. Ele foi salvo com mérito sobrando, de forma que ele está no céu. E eu posso clamar para que Santo Agostinho coloque um pouco dos méritos que sobraram dele na minha conta. Entendi. Então, os católicos acreditam nisso, a doutrina é essa. Porque é um termo teológico dos católicos, mérito condigno e transferência de mérito. Transferência de mérito. Justiça seja feita, já não diria nem todos os católicos. Hoje existe uma linha muito forte da Igreja Católica que não acredita nessas coisas, não acredita mais em uma série de Eu estou falando da coisas. teologia clássica, né? Eles acreditam em mérito congruo e mérito condigno. Mérito congruo, as boas obras que uma pessoa fez antes da conversão, que fez ela digna da conversão, né? Mérito condigno, todas as boas obras que a pessoa faz depois da conversão, que vão ser levadas como mérito para ela, e se ela morrer com mérito sobrando, ela vira um santo, que esses méritos podem ser colocados na conta dos cristãos aqui. Mas isso tudo é construído com base nessa teologia do mérito. Se nós não acreditamos no mérito, acreditamos na graça, então não há nada disso. Agora, André, essa pergunta aí é interessante, que ele está falando de graça após a vida, né? Ou seja, se for graça salvadora, não existe, mas a graça de Deus existe. Se é a existência, se é o céu, se é a glória, né? Se é o paraíso. Existe a graça de Deus após a vida, mas não a graça salvadora. A salvadora pertence somente a essa vida aos que estão em Cristo.
Fora isso, não existe essa... É o que eu falei. Tanto como a misericórdia também, né? Até o Alexandre estava falando que a graça é quando você recebe o que não merece, e a misericórdia, quando você não recebe o que você merece. E eu acho que também esse pensamento ele não afeta só a graça, afeta o que a gente chama de justiça de Deus. A gente vai falar, a justiça é feita durante os atos da vida, acreditamos assim. Depois que o cara morreu, e aí... Segue o juízo. Exatamente. O que eu estava falando bastidores Segue o aqui é que a justiça não. Justiça é eterna. Né? Seremos julgados pela justiça do Pai. E aí teremos muitas surpresas, porque a gente não entende a graça direito. Então, é por isso que eu estou abrindo perspectivas sobre a graça aqui. E só quero contribuir com o que ele está falando, é que, na verdade, muitas dessas doutrinas e dessas práticas são doutrinas pagãs que foram absorvidas e misturadas ao Evangelho a partir de Constantino, para agradar literalmente gregos e troianos, né? Ele misturou muitas dessas doutrinas de purgatório, são doutrinas pagãs de povos que nem sequer reconheciam Jesus Cristo. Então, mas como ele queria concentrar, então deu nessa confusão de doida toda que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Deixa antes da gente também passar para outras perguntas pontuais, uma frase, eu estou vendo algumas pessoas também fazendo essa pergunta na internet, e isso é muito falado e debatido. De alguma forma, acho que a gente já respondeu essa pergunta, mas vou fazê-la de outro modo para a gente também deixar claro isso. Muitas pessoas perguntam, a graça aboliu o quê? A gente tem esse entendimento que a graça veio para abolir a lei, né, ou qualquer outra situação. E nós falamos que, na verdade, é o contrário. Né? Durante a lei, a graça estava em atuação e, na verdade, quem viveu durante o período que a gente fala de lei foi alcançado pela graça, não foi pela lei, porque a lei só condena. Mas, de alguma forma, vocês entendem, que entendimento vocês têm quando as pessoas falam a graça veio para abolir... ... a lei ou qualquer outra coisa. Vocês têm esse entendimento que a dispensação da graça veio para abolir a lei? E como a gente podia discursar só para... Enfim, a graça existia durante o período de lei. Quando chegou a dispensação, aí veio com Jesus Cristo, ela de fato aboliu tudo isso. E quando a gente fala abolir a lei, a gente está falando abolir o quê? Na prática do dia a dia. Sacrifícios e qualquer outras coisas. O que isso muda na vida da pessoa? Os calvinistas podem me ajudar depois. Estou sentindo que o Alexandre está meio com medo aqui, só tem calvinista. Mas que é muito doido, porque quando Jesus veio, de fato, ele veio mudar um pensamento, mas também práticas. E eu acredito que muitas pessoas que foram para o céu, mas após Jesus ainda estavam, enfim, que era normal, pois será que tem que parar de fazer sacrifícios? E continuaram fazendo sacrifícios e tudo que faziam no dia a dia, mas acreditavam em Jesus. Então tinha a graça e a lei junto na mesma coisa, tinha as duas práticas. Eu gosto, a base da teologia de Paulo é uma teologia que veio despertar a fé, né? De uma salvação que é pela fé, de uma graça de Deus que vai ativar essa fé, vai abolir, no sentido, todos os ritos humanos. E o principal necessários. Não, e o principal rito que sustenta o discurso de Paulo é o rito da circuncisão. Concorda comigo? Quando você vai ver isso, ele discutindo sobre isso em Gálatas, você vai ver isso em Filipenses, porque existia todo um discurso de uma aliança que era mediante a circuncisão. E Paulo falou, a nossa circuncisão é do coração. E ninguém nunca foi salvo pela circuncisão, mas sim pela fé. Então, quando Paulo fala de uma graça que abole um monte de ritos que queriam limitar a fé. Essa é a principal, porque existem... Alexandre, eu acho que fica simples se a gente falar o seguinte, que a lei de Deus, ela é uma expressão do caráter de Deus. Deus é justo. E a lei é a expressão desse caráter de Deus. Né? Mas só que haviam leis cerimoniais, né? Para aquele povo de Israel, porque era um povo com uma chamada específica, com um propósito específico de Deus para ser sacerdócio para o mundo inteiro. Então, quando Cristo vem, e aí a gente pode dizer que Paulo fala muito sobre a circuncisão, ele está abolindo todos esses ritos. Mas o que de fato é ritual e o que de fato expressa o caráter de Deus na lei.
Entende? Eu acho que isso é um desafio para a gente a cada dia. E que é uma coisa interessante, a gente teve debate essa semana, porque de alguma forma, durante essa questão da prática dos rituais, e aí vamos falar do sacrifício para se alcançar o perdão dos pecados, e as pessoas entendem isso muito bem. Havia sacrifício de animais para se alcançar o perdão. Só que quando você também faz isso, e a gente estava estudando, falando sobre aquela questão de mercadores do templo, e um pastor foi muito inteligente, ele trouxe uma abordagem muito bacana, esclareceu no sentido, olha, André, existia muita corrupção entre esse meio. Quando Jesus fala de mercadores no templo, não necessariamente como a gente tem hoje, vende um livro, não é isso. Eles vendiam o ritual de Deus. Por exemplo, o cara vendia a galinha lá fora, ou os animais para o ritual. Chegava dentro do templo, o sacerdote, a outra pessoa, via que não era comprado daquele cara que era comissionário, falava, não aceito isso aqui. Então, ele dava uma de Deus, eu não aceito o sacrifício. E quando Deus talvez veio isso, o homem está começando a querer dar uma de mim. Né? Existia muito isso e, de alguma forma, também, enfim, a graça veio abolir essa coisa do homem está intermediando o que Deus pensa. Eu queria dar um exemplo muito legal, os irmãos vão concordar comigo. Paulo chega a chamar a esse monte de leis humanas que colocaram na conta de Deus de muro de separação. O muro que separava. Então, existe uma série... eu costumo pegar um exemplo. Deus chega para Adão e fala, não coma da árvore que está no centro, do fruto da árvore que está no centro do jardim. Mas quando Eva chega para falar, quando o diabo fala com Eva e pergunta a ela, ele fala assim, não, Deus falou para não comer e não tocar, nem chegar perto. Ou seja, desde o início o homem colocou excedências na lei. Deus falou para eles para não comer, mas você pode ir lá ver, não é essa questão. E aconteceu a mesma coisa com a lei. Deus trouxe a justiça dele, mas o homem excedeu e começou a botar um monte de outras coisas. Paulo está falando sobre uma graça que vem abolir todas essas coisas e, mediante a fé, viver exatamente a justiça de Deus. E vamos entender a lei também, assim como o Paulo falou sobre o aio, né? É o pedagogo, o escravo que conduzia até. Então, a salvação é graça. A lei é uma forma pedagógica de Deus apontar para o que havia de vir no Novo Testamento, para Cristo. E aquela cerimônia toda, né, cara? Aquele negócio de que foi cumprido em Cristo. Que se fazia pra caramba. Aí Paulo fala assim, quando vocês se reunirem, um fala salmo, outro canta louvor. Aí ele reduz aquilo tudo a um culto cristão. A suficiência está em Jesus. A suficiência de Cristo. Cara, extraordinário. A gente está querendo voltar para o tempo da lei. Depois eu não vou nem falar sobre isso. Porque, os rudimentos do mundo. Hoje a gente vai ter internet. Se sair da nossa igreja, vai para o inferno. Se não sei o que... Calma aí, a gente está querendo... O que a graça veio abolir? A graça veio abolir a lei. E eu tenho coragem de dizer que não só as leis civis de Israel e as leis cerimoniais do templo, mas ela veio abolir também a lei moral. Não significa que a graça é imoral, mas a graça de Deus veio abolir a condição que a lei apresenta de que você só é salvo se você não tiver pecado. Entende? Então, a lei de Deus, ela continua prevalecendo até hoje. E está na lei quem não está na graça. É importante dizer, Michel, que você falou abolir, mas é importante dizer o seguinte, que ela veio dizer que ela já foi cumprida. Sim, exato. Ao fim. Exato. Ela foi cumprida. Por exemplo, Gálatas falou que Jesus falou em Mateus 7. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, vocês caíram da graça, vocês que resolveram se justificar na lei. A partir do momento que você começa a ter uma postura de conquistar o amor de Deus, ou de conquistar a salvação, você está numa relação de mérito, logo você está na lei. Você não está na graça. Então, a lei, ela continua sendo válida ainda hoje, não só no Antigo Testamento. Ela continua sendo válida. E quando é que você está na lei? Quando você não está, quando você cai da graça. Quando você estabelece uma relação de mérito com Deus, de conquista do amor dele, conquista da salvação. Você está numa relação de lei, caiu da graça. Então, a lei e a graça continuam valendo ainda hoje, como no Antigo Testamento. Forte, hein? Vamos para um rápido break, depois nós voltamos para o último bloco e vamos para umas perguntas também pontuais bem interessantes para a gente finalizar esse grande debate de hoje. Não sai daí, o Antenados volta já já. Esse é o último bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre graça. Está um debate de alto nível. Espero que você esteja aprendendo assim como eu estou. Tem uma pergunta muito interessante para a gente debater, duas, na verdade, nesse último bloco.
Mas essa aqui é muito, muito interessante. A pessoa fala o seguinte: uma pessoa que já experimentou, de alguma maneira, da graça de Deus, já foi usada, já teve o Espírito Santo, recebeu os dons, usou ele, se por alguma razão ela está fraca na fé, ou o que a gente chama de desviada, não experimenta disso mais, optou não querer isso mais, e está desviado e morre, a graça de Deus será abundante para lhe dar ou entregar a salvação, uma vez que ela já provou dessa graça? Como é que é o entendimento? Claro que aí também a gente entra muito de uma vez salvo, sempre salvo, mas como é que vocês entendem? Vamos botar aí na mesa, mesmo se tem um entendimento X ou Y, essa questão de uma pessoa que já provou da graça de Deus e de alguma maneira caiu da graça, nós falamos sobre caída, caiu da graça, está na lei, mas morreu. Como é que Deus lidar com essa situação? Então, eu vou afirmar duas doutrinas. Uma, da predestinação, na qual eu creio, e que se eu acredito que um homem é eleito, predestinado para ser salvo, ele será salvo. Não há condições dele se afastar da presença de Deus, porque é Deus quem vai perseverar pela vida dele. A outra, que anda junto com essa, é de que fora do arrependimento e da fé não há salvação. Então, vou usar um exemplo aqui de 1 Coríntios capítulo 5, onde Paulo diz que existia uma imoralidade dentro da igreja de Corinto que nem no mundo ele viu. Um jovem que tinha relação sexual com a mulher do seu pai, né? Com a sua madrasta, provavelmente. E aí ele diz o seguinte: já sentenciei, expulsem esse homem da igreja, para que entregue ele na mão de Satanás, a fim de que sua carne seja destruída, para que seu espírito seja salvo. Espera lá. Então ele está dizendo que vai expulsar esse jovem da igreja por causa da imoralidade. Então, expulsando da igreja, Paulo diz que ele está sendo entregue nas mãos de Satanás. E Satanás vai destruir o seu corpo, mas a sua alma será salva. Como eu entendo esse texto? Não é um entendimento meu, mas de alguns teólogos e estudiosos da Bíblia. Que o que Paulo está dizendo é que o diabo vai ser instrumento de conversão na vida desse homem. Ele terá a vida destruída por Satanás. E na destruição, já com seu corpo doente, pobre, miserável, sozinho, ele vai se arrepender, reconhecer os seus pecados. O coração desse jovem, teoricamente, era tão duro que ele não atende à repreensão da igreja, ele não atende à correção da igreja, mas a de Satanás ele vai atender. Ali, Satanás é instrumento da mão de Deus, é o chicote da disciplina de Deus. Então, eu não acredito Muitas vezes é assim mesmo. Eu não acredito que ele vai morrer em pecado e sua alma será salva. Eu acredito que a destruição de Satanás, né, a mão de Satanás a qual Paulo se refere, é a disciplina que vai levá-lo ao arrependimento e à fé. É a graça ainda na que no leito desgraça. de morte. Não, e lembrando que Paulo não é um mero teórico disso. Ele viveu isso na vida, né? Ele fala quando ele está lá em crise por causa do espinho na carne, que ninguém sabe o que é. E na prática, Ele fala que Deus permitiu que um mensageiro do diabo tivesse ali o afligindo para que ele não se soberbesse pela grandeza da revelação que ele tinha recebido. Logo, ele vivia isso na prática. Ele não estava falando desse jovem apenas de forma teórica, né? Então, eu acho que isso é importante na prática, ressaltar. Mesmo. E na prática a gente vê que a dor sempre traz arrependimento. Sobretudo naqueles que receberam o dom da salvação, que assim como Michel crê, eu também creio que aquele que foi salvo é irrevogável. Porque o dom é irrevogável. Deus persevera por ele até o fim. Eu só quero aproveitar, assim, eu sei que é o último bloco, eu acho que a Eu gente... vou nem levantar esse debate, hein? Porque tem acho 3, 4 contra 1, eu vou ficar na minha aqui. Somos Mas é interessante. calvarista, né? Vamos derrubar a calvarista, teologia do Assim, aí a gente vai até conversando com meus filhos, a gente tem uma devocional muito legal lá em casa sobre isso, aí a gente pode falar outro dia, até trazer eles aqui para falar sobre isso, vai ser legal. Mas o que eu queria dizer é que a gente desfruta muito pouco da graça. Porque a gente tem essa ideia de uma graça salvífica e vive isso, mas eu vejo a graça trazendo também poder na nossa vida, através de dons do Espírito, sabe? A graça que ativa o chamado de Deus na nossa vida. E eu queria aproveitar desse programa e falar sobre isso, cara, sobre essa graça que vai te fazer viver, sabe, algo que você nunca imaginou viver, que a gente precisa tomar posse de uma graça, não apenas que na liberdade, da alegria, mas uma graça que nos potencializa em Deus para cumprir
o mistério que ele tem proposto para nós. Eu acho que a gente, quanto igreja e quanto pastor e pessoas chamadas pelo Senhor, precisamos também, pela graça, tomar posse daquilo que Deus tem para nós, cara. É bonito isso, Alexandre. Eu lembrei agora de Pedro, né? Depois de negar Jesus 3 vezes, Sim. Jesus volta-se até ele e fala, olha, tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Sim. Né? Então você tá apto para o ministério, ainda que seja pecador, ainda que você tenha feito o que você fez. caído. A minha graça sobre a tua vida te potencializa para o E ministério. eu falava numa igreja... A grande dificuldade que Deus, enfim, ele demonstra a graça. Agora, o povo é difícil, né? Se a gente... Já viu com liderança, então, meu irmão, se teve queda, alguma coisa pro cara E eu quero voltar, aproveitar duro esse demais. programa que eu falei numa Que a gente não tem mensagem nenhuma graça, não. numa determinada igreja que eu estava, que fala assim, Deus é especialista em trabalhar com fracassados. Porque esses fracassos nos revelam ainda mais a sua graça. Quando eu estou fraco, aí que estou forte, né? Então, Eu tive um professor, Luciano Vilaça, ele é famoso aqui, ele foi meu professor no seminário, e citando a luta de Jacó com Deus, né? Ele diz o seguinte, nunca confie em alguém que nunca foi ferido por Deus. Né? Então, ser ferido por Deus é bênção. Deixa eu levantar uma pergunta. verdade. Eu não sei, claro, como inteiramente isso vai se encaixar no nosso debate de graça, mas é interessante a gente entender. E talvez, assim como essa pessoa, muitas pessoas passam por isso e têm o mesmo questionamento. A pessoa está falando aqui o seguinte... A graça anula pecados ou os sobrepõe, por exemplo. Ele vai fazendo uma escadinha de perguntas. Pessoas que têm uma vida pecaminosa ou vivem no que elas encaram ser pecaminoso, elas morrendo nesse pecado, serão alcançadas pela graça? A gente já falou um pouco sobre isso, respondendo, está em pecado, está fora da graça, está na lei, acabou, depois não pode ser alcançado. E aí ele resume a pergunta assim... Alguém que vive com desejos homossexuais, aí é bem claro, desejos homossexuais, não necessariamente a prática, desejos homossexuais, porém nunca chegou a praticar tal desejo. Vai para a igreja, acredita em Deus, tem fé e luta com isso. Essa pessoa, vocês acreditam que tem a salvação e a vida eterna o ponto de Deus? aí não é apenas o desejo, mas como ela lida com o desejo, né? E eu vou pegar isso e vou estender, porque quando a gente fala de homossexualismo, às vezes a gente tem a tendência de fechar o coração, não sei o quê, vamos estender para tudo. Homem que está casado e está desejando outra mulher. Está desejando, enfim, não adulterou, mas tem o desejo na sua cabeça. Jesus é muito também categórico quanto a isso. Mas como é que vocês encaram isso? Uma pessoa que está na igreja, tem fé em Deus e tudo, e segundo ele, tem desejos homossexuais. Nunca praticou, não chegou a executá-los, mas tem esse desejo. Se ele morrer ou Deus voltar, como vocês entendem que isso pode ser tratado? Exatamente esse ponto aí do lidar com o desejo. Como lidar com o desejo? Porque o desejo aqui, todos somos pecadores. Mas como lidamos com o desejo? Queremos exercer o prazer desse desejo, executar, ou lutamos contra ele? Aí que está o ponto, né? Porque o evangelho é a religião do coração. Às vezes o cara, aparentemente, é um santo, mas o coração dele é como Jesus diz, é um sepulcro caiado. Por dentro ele está todo podre. Ele tem prazer no pecado. Aí ele tem que ver essa anomalia. Ou o cara teve um trauma de infância, não sei qual é a razão de ser um homossexual, mas como ele lida com isso? Ele lida com prazer? Ele luta com as armas da religião? Ou ele usa o evangelho para lutar contra o homossexualismo? Essa questão é simples. Porque todo mundo morre em pecado. Não, exatamente. Quando Jesus voltar, alguém vai ter pecado. Todo mundo morre em pecado, né? Todo mundo tem ira no coração, a gente tem raiva de alguém. Todo mundo é adúltero. Jesus disse que a única possibilidade de você não ser um adúltero, né, é você arrancando o olho. Então, já que nós vemos, né, nós não somos cegos, a gente adultera, né, com os olhos, né, nós somos cobiçosos, cobiçamos o bem do outro, né, não estamos plenamente satisfeitos com a nossa vida, não vivemos uma vida plena de ação de graças, enfim, temos ira no coração e daí por diante. Como o Salmo de Davi diz, né, o Salmo 19, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, nós temos tantos pecados e tantos mais que nós nem conhecemos. Então, em pecado, todos nós vivemos. A gente precisa discernir a diferença entre mensagem de lei e mensagem de evangelho. Uma coisa que me fez muito bem foi quando eu li um dos livros de Lutero, e ele fala do Sermão da Montanha, quando Jesus menciona esse texto que a gente falou agora, né, de arrancar o olho. Né? Se um homem
olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, para que o seu corpo todo não pereça no inferno, arranque o seu olho. É claro que Jesus não estava mandando você arrancar o olho literal e nem figuradamente. Ali é a mensagem do absurdo. Ele está querendo dizer o seguinte: só há uma possibilidade de você não ser cobiçoso, é você arrancar o olho. Ou seja, uma coisa que me ajudou a entender foi quando Lutero disse: essa mensagem não é mensagem de evangelho, essa mensagem é mensagem de lei. Ali no Sermão da Montanha, Jesus não está sendo um Cristo, ou seja, um Salvador. No Sermão da Montanha, Jesus está sendo um legislador. Ele está mostrando o quanto a lei condena, para que, descobrindo o quanto somos diariamente, até a hora da morte, condenados pela lei, corramos para a graça. Então, John Stott diz isso também: o Sermão da Montanha nos leva para a cruz. E a cruz nos leva de volta para o Sermão da Montanha. Ou seja, o Sermão da Montanha vai ser a nossa ética, mas não vai ser o nosso instrumento de salvação. Pastor, eu queria só aproveitar aqui, porque assim como foi dito no bloco anterior, a lei não foi destituída, então existem valores. Amém? A nossa ética. Por isso que ela traz de volta então, para por que eu vou falar monte. isso? Porque Deuteronômio diz assim, que ainda que os pensamentos se invadam, ainda que tentações lhe tentem, cumpre ao homem dominá-lo. Isso. Porque nós vamos ver João falando sobre pecados que são para a morte. Porque eu também não quero inibir aqui o meu senso de responsabilidade em dar o passo para o pecado. Perfeito. Alguns grandes teólogos diziam o seguinte: ser um homem santo não é não pecar, mas se banhar nas águas do arrependimento diariamente. Amém. Então, eu acredito que nós temos também um senso de responsabilidade. Qual? Que é o senso dele. Olha, tentações me passam, dificuldades tenho. Eu queria dizer até porque eu, por exemplo, eu não nasci num berço cristão. Meus 3 primeiros anos, eu vim de um laço muito grande de promiscuidade e prostituição. E eu lembro, durante os meus 3 primeiros anos, quantas madrugadas acordei com minha esposa, quantas vezes chorava e pedia para ela ministrar sobre mim, porque eu estava tendo pensamentos, sonhos impuros. E cumpriu a mim, muitas vezes o Espírito Santo falaram comigo: eu tenho te dado graça, te dado da minha porção, te dado da minha intimidade, eu tenho te dado a minha força, cumpra você resistir. Então, eu não quero anular, André, e ainda mais porque estamos aqui diante de milhões de pessoas, o senso responsivo que nós temos com as nossas atitudes. Sabe o que é maravilhoso nisso tudo? Veja bem um exemplo. O cara no exemplo da coisa, ele não está praticando. Não, exatamente, ele não chegou, ele falou tem que não pensamento. chegou, mas então a gente está no campo do pensamento. Vem na cabeça dele. Agora, eu digo a ele também que quanto mais ele se encher da palavra, mais o Senhor purificará os pensamentos dele. Ele não é escravo disso aí. Não é mesmo, não. Então, eu posso dizer por prática e testemunho que quanto mais eu mergulhei aqui, a minha mente foi dominada pelo senhorio do Espírito. Deus foi trabalhando e me libertando também na mente. Sabe o que nos atrai mais ainda para perto de Deus? É que o pecador arrependido, quando ele peca perdoado. E quando você sabe disso, você te atrai mais para Deus. Quando o cara sabe que ele está arrependido, né? Que ele sente o arrependimento, mas quando peca já perdoado por Deus, isso aumenta o meu amor por Deus, aumenta a minha entrega, a minha devoção aos pés de Jesus. E o meu arrependimento também, né, Pablo? Porque é impossível que alguém se converta. E o nosso arrependimento também aumenta, né? É impossível que, poxa, você ouvir e crer que o Filho de Deus foi massacrado na cruz, que era o teu lugar, entende? E que isso é sério, que se não fosse tão sério, Deus não massacraria o seu próprio filho, né? E aí você viver largado, levar o pecado como uma brincadeira, isso não existe no cristianismo. É baratear a graça. É baratear a graça. Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo que eu tenho certeza que você gosta, ele dizia sobre essa graça barata, né? Que não é a graça. É de graça, mas custou caro. Custou caro. Obrigado, pastor. Foi muito bom papo, alto nível. Espero que você tenha gostado e aprendido com o Antenados de hoje. Até o próximo programa. Tchau, tchau.